Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula aqui vamos fazer o que? Olha lá, polarizando o transistor bipolar NPN. Então, na aula anterior, vimos uma ideia de como funciona o transistor, né? Uma ideia bem superficial, e aqui já vamos começar a entender um pouquinho mais como o transistor funciona. Olha lá, lembrando, eu tenho um semicondutor de 3 camadas, né? Uma camada N, uma camada P e uma camada N. Tenho duas camadas de depressão, né, entre elas, né, e desejo polarizar este transistor. Antes disso, precisamos saber alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho um terminal ligado a este substrato N chamado coletor, um terminal ligado a este substrato P chamado base e um terminal ligado a este substrato N conhecido como emissor. A minha polarização entre base e emissor é uma polarização direta e, tipicamente, né, a tensão VBE, a tensão entre base e emissor, para transistores de silício, 0,7 volts, 0,7 volts. Muito bem. E tem uma junção, né, PN polarizada reversamente, tá, que seria o VCB, tensão entre coletor e base. Né? O que acontece? Esta polarização aqui só ocorre porque existe uma mistura dessas duas camadas de depressão, e nesta mistura os portadores dos elétrons conseguem sair aqui do emissor e ir para o coletor, dependendo da existência ou não da largura da camada de depressão aqui entre emissor e base. Então é assim que se dá o efeito de controle. E aí existem alguns dados, detalhes interessantes que nós temos que saber. Porém, se toda vez que eu for desenhar um transistor eu tiver que colocar uma figura dessa, fica um pouco complicado. Então temos aqui um resumo, né? Como é apresentado o transistor, né? NPN, né? Negativo, positivo, negativo, tipicamente. Algumas apresentações dispensam esse círculo, algumas apresentações têm este círculo. Colocamos aqui a apresentação completa com o círculo, né? Onde eu tenho um terminal coletor que se junta ao substrato, à base, e o emissor tem a indicação da polarização do diodo de emissor. É como se eu tivesse um diodo aqui apontando da base para o emissor. Então eu tenho aqui a indicação, tá, do transistor NPN. No transistor PNP, isto vai inverter, mas isso fica para a próxima aula. Agora, continuando no transistor NPN, tenho lá coletor, base, emissor, né, o símbolo do transistor, e aí eu tenho como equacionar o quê? Como equacionar as correntes, né? Como equacionar a corrente de base em relação à corrente de coletor e em relação à corrente de emissor, né? E como é que elas se relacionam? Olha lá. Existe um elemento chamado ganho, beta ou HFE, né? Então, existe como analisar os transistores no sistema dos parâmetros H, e o HFE, tá, ou beta, é o efeito de ganho. E o que diz isso? O beta, ou HFE, é dado por IC sobre IB. Então, a corrente de coletor dividido pela corrente de base vai me dar um ganho. Esse ganho é sempre maior do que 1 no transistor. Tá? Muitas vezes bem maior do que 1. Chega à ordem de algumas centenas de vezes, ganhos de 100, 200, 300, 400 vezes. Tá? IE. Bom, IE é IC mais IB. Então, IE, a corrente de emissor, é a corrente de coletor mais a corrente de base. Né? E eu tenho aqui o VBE, a tensão entre base e emissor. Né? Olha aqui, VBE. Né? VBE típico para o silício, 0,7 volts. Para o germânio, transistores menos usados atualmente, né, 0,3 volts. Lógico que isso é o típico, pode variar um pouco, normalmente para menos. Existem transistores que têm VBE de 0,55, 0,6, 0,65, né, para silício. Tem aqui um exemplo. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo. Temos aqui uma fonte, 13,8 volts. Temos aqui um resistor de 820 ohms, feito para limitar a corrente que circula por aqui, né, pelo coletor e pelo emissor.
tem um LED, que a nossa ideia é que acenda, né? Tem um transistor, no caso o BC548, é o nome de um tipo de transistor. Tenho aqui um NTC, tá? Que é um resistor que varia negativamente a sua resistência de acordo com a temperatura, né? Então está frio aqui, ó, cinzinho, meio azulado, frio. O NTC está em 100 kΩ. E tem um resistor para polarização de base, para a base não ficar recebendo uma corrente que não é útil, né? De 47 kΩ entre a base e o terra. Muito bem, o que acontece? A temperatura aumenta, o meu NTC muda de resistência, ele deixa de ter 100 ohms e passa a ter 5,5 kΩ. O que acontece nesse circuito? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Vamos calcular IB. Como eu posso calcular IB? IB pode ser 13,8, a tensão de alimentação, menos 0,7, a tensão entre base e emissor, né, dividido pela resistência do NTC, os 5.500 ohms. Alguém pode dizer, professor, mas não circula uma pequena corrente pelo resistor de 47 ohms? Sim, mas para facilitar os cálculos nós vamos desprezar essa corrente agora, ela é muito pequena nesse momento, né? Fazendo esta conta aqui, eu tenho o IB de 2,38 mA, uma corrente razoável, né? Um transistor aí de pequeno sinal, 2,38 mA é uma corrente razoável de base. Qual seria a minha corrente máxima de coletor? Bom, olhando lá o manual do BC548, ele tem uma gama de ganhos. Tá? 300 é um ganho, um HFE, normal de se encontrar num transistor desse. Então, o meu IC máximo, a minha máxima corrente de coletor seria o quê? Os 2,38 mA estão aqui vezes 300. Eu poderia chegar a 741,5 mA de corrente de coletor. Porém, eu tenho um resistor de 820 ohms limitando aqui a corrente que circula e a queda de tensão do LED. E mais, a queda de tensão entre coletor e emissor. Então, qual seria a corrente aqui? Olha lá. IC é 13,8, a tensão de alimentação, menos 0,3 volts, que é a tensão de condução plena do BC548, em torno de 0,3, e isso mesmo. Enquanto VBE é 0,7, a tensão de condução é 0,3. Menos 2 volts, que é a tensão do LED. Né? Então eu tenho aqui a tensão sobre o resistor de 820 ohms. E aí eu divido por 820. Consigo a minha corrente de coletor de 14 mA. Então, nesta condição, o LED acende. Né? LEDs acendem aí com correntes acima de 5, 10 mA. Tenho certeza que com 14 ele acende. Talvez não com muita intensidade, mas acende. Caros senhores, na próxima aula vamos ver o transistor bipolar tipo PNP. Se você está achando interessante, a aula completa de transistores pode ser vista nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.